Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 3 de novembro de 2020, são 21 horas e 58 minutos. Lição 10 da classe de jovens do dia 6 de dezembro de 2020. 6 de dezembro é o primeiro domingo de dezembro, portanto é o dia da harpa cristã. Coloque aqui nos comentários o seu hino preferido da harpa cristã, que eu irei te dar um coração. E você que está chegando agora, faça como Nicolas Silva, Matias Oliveira e José Farjão e fica aqui comigo. João Batista, prepare o caminho do Senhor. Texto do dia. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Síntese. A presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Fique aqui comigo que você saberá algumas coisas acerca de João Batista. Uma das coisas que você saberá é que João Batista foi o maior profeta de todos os profetas. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 7, versículo 28. João Batista também foi o último profeta. Também pode ver em Mateus 11, versículo 13. Introdução. Na lição de hoje estudaremos a respeito de João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Seu nascimento foi um milagre, visto que seus pais já eram idosos quando receberam a notícia de que teriam um filho. Diante do milagre do anúncio do nascimento de um filho, já em idade avançada, seu pai, Zacarias, não acreditou. Como resposta à sua incredulidade, ele ficou mudo até o nascimento do bebê. Diferente do seu pai, João Batista foi um homem cheio de fé e coragem e exerceu o seu ministério com excelência. Vemos que agora Zacarias, que era um homem de Deus, duvidou da promessa que o Senhor fizera para ele. Por quê? Porque ele colocou um empecilho. Qual era o empecilho? Ele era avançado em idade. Então, normalmente nós vemos muito pela ótica humana. Se humanamente é impossível de algo acontecer, então entendemos que não há meios de acontecer. O que para Deus não é suficiente, porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 1, 37, que a Deus tudo é possível, não há impossível para Deus. Deus pode fazer tudo que lhe apraz segundo a sua vontade. E João Batista, diferente, era um homem cheio de fé e fez todo o seu ministério com excelência. O nascimento sobrenatural. Resposta de oração. O sacerdote era um ancião e sem filhos, pedia em oração para ser pai, e Deus enviou um anjo para dizer que aquela oração foi ouvida. Mas surgiu um problema. Ao invés de ficar contente com aquela novidade, Zacarias duvidou da notícia e o preço da sua momentânea incredulidade foi o silêncio. Ele só voltou a falar depois que o menino nasceu e o nome dele foi confirmado por Zacarias como João. Quantas das vezes pessoas estão orando a Deus para um propósito e quando Deus vai anunciar o propósito, vai dar resposta a esse propósito, a essa oração, as pessoas não creem. Foi assim com Pedro. Quando Pedro foi preso, as pessoas oravam no templo para que o Senhor fizesse de uma forma um milagre para soltar a Pedro. E quando isto aconteceu, quando Pedro bateu na porta do templo, as pessoas não acreditou quando veio a notícia de que era Pedro quem estava batendo na porta. Muitas das vezes as pessoas oram até ao Senhor, mas na verdade são incrédulas nas suas orações. Parece que está orando por orar, o que não deve ser assim. Nós precisamos orar com o Senhor com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa oração, quando nós chegamos a Deus, nós precisamos crer. Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos buscar o Senhor com fé que de fato Ele irá responder às nossas orações, se for da sua vontade. Então vemos que Zacarias
ele duvidou de que Deus daria uma resposta a ele, uma resposta positiva para a sua oração. Será grande diante do Senhor. A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que falava a sua mensagem, e também no efeito com que essa causava. Ele se vestia e se alimentava de forma simples. O próprio Jesus se referiu a João como sendo muito mais do que um profeta. João Batista também não poderia beber vinho nem bebida forte, uma vez que ele é separado para a obra do Senhor, ele então não pode beber vinho nem bebida forte. Muitas pessoas, a respeito das vestes de João Batista, dizem que as suas vestes eram de pele de camelo, o que não é verdade. As vestes de João Batista eram de pelos de camelo. Pelo e pele é bem diferente, né? Você pode ver isso em Mateus capítulo 3, versículo 4, para tirar as suas próprias conclusões. Vemos que João Batista ele foi um homem escolhido, separado para a obra do Senhor. Foi quem abriu o caminho para o Senhor, abriu o caminho para o caminho que é Cristo. Cheio do Espírito Santo. Certamente foi o Espírito que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus. Era o Espírito de Deus que atraía as pessoas até João para serem batizadas. Foi o Espírito que conduziu Jesus até João para ser batizado, e a sua pregação ocorreu em um lugar diferente, no deserto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja que é o Espírito que leva as pessoas, tudo é pelo Espírito. O Espírito revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então vemos que o Espírito que nos guia, o Espírito que nos leva, o Espírito que nos revela, também é o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, versículo 8. Então vemos que João Batista era cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o discernimento das coisas, ele consegue discernir as situações, consegue discernir o que há de vir. Por quê? Porque o Espírito revela. O ministério sobrenatural, pregando no deserto. O cenário a qual João se dirigiu para desenvolver seu ministério foi o deserto da Judéia. Sua mensagem era simples, arrependei-vos. Quantas pessoas hoje, já é tão difícil hoje pregar o Evangelho, falar do Evangelho, fazer evangelização, mas ainda assim há algumas pessoas que querem fazer isso somente em bons lugares, em bons ambientes. Quantas vezes as pessoas nos dizem que queria fazer missões, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, mas poucos pensam em ir na Índia, por exemplo, ou na África do Sul. Por quê? Porque lá o ambiente lá é um pouco mais pesado, tanto na Índia quanto na África do Sul. Por quê? Porque o ambiente lá é pesado, é um ambiente que as pessoas têm necessidade de tudo. Já nos Estados Unidos, no geral, ninguém tem necessidade de nada. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país riquíssimo. Então vemos que muitas das vezes as pessoas querem fazer o seu próprio ambiente para evangelizar, escolhe o lugar para evangelizar, escolhe o lugar para pregar, escolhe em qual igreja ir e qual igreja não ir para pregar. Então vemos que não era o caso de João Batista. Ele escolhia justamente o lugar mais difícil, que era pregar no deserto. Então ele tinha uma mensagem direta, simples e eficaz. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, e assim o Senhor usava profundamente João Batista. Importa que ele cresça. Em certo momento do ministério de João, alguém lhe disse que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. É provável que tal comentário fosse inspirado no desejo de ver dois homens de Deus discutindo entre si para saber quem tinha mais influência diante das pessoas, ou quem atraía mais seguidores e tinha mais status. Vemos que é bem verdade que a Bíblia diz que, ainda que seja por porfia, importante, ou seja, por luta, importante é que o Evangelho seja pregado, independente de qual forma, qual a motivação que a pessoa tenha para pregar o Evangelho, importa que ele seja pregado. No entanto, nós precisamos considerar
que muitas pessoas, principalmente pastores, líderes, eles querem ter razão em tudo que falam, né? Querem ter mais seguidores, querem ter status de pregador, ter status de pastor. E a questão do pastor, tem pastor chamado e chamado de pastor, existe uma diferença. Então vemos que muitas pessoas querem apenas ter seguidores. Há pessoas, por exemplo, pastores que fecharam igrejas, porque a igreja física, o templo, porque na rede mundial de computadores, a internet, a sua audiência é maior, tem mais seguidores em redes sociais do que no templo. Então ele fica no conforto da sua casa sem fazer absolutamente nada para o evangelho, apenas faz algumas lives ou coisas do tipo, e tem muitos seguidores e acha que está fazendo a obra do Senhor. Bom, bem da verdade, é claro que essas pessoas também, as pessoas que assistem, estarão tendo o conteúdo da palavra do Senhor, e essas, por sua fé, certamente se salvarão. O Senhor irá salvá-las. Entretanto, as pessoas hoje estão mais preocupadas, eu digo em questões de líderes e pastores, estão mais preocupados de ter seguidores do que seguir a Cristo. Querem não seguir a Cristo, querem apenas ter seguidores. É claro, é bem verdade que existem muitos pastores e líderes sérios no nosso país. Isso é claro, a gente não vai discutir porque de fato existe. Mas eu digo que existe uma gama de pessoas que querem ser seguido e não ser seguidor de Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de ver ao Senhor Jesus, João já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas vezes existe uma diferença do que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Bom, o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, em novas línguas. E aqui cabe duas questões. Aqui a língua espiritual, da qual somente quem tem o discernimento do Espírito consegue discernir, e também uma língua da terra. Por exemplo, uma pessoa de uma nacionalidade batizada com o Espírito Santo pode falar numa outra língua de uma outra nacionalidade, mesmo que ele nunca tenha estudado sobre essa língua. O Espírito pode conceder isso a ele. Isto é ser batizado com o Espírito Santo. E isso que o Senhor Jesus fará, batizará com o Espírito Santo. E com fogo, o que é? Aqui já é mais uma questão de arrependimento. Quem é batizado com o Espírito Santo, primeiro ele tem que se arrepender. Depois que ele se arrepende, esse arrependimento é o fogo. Por quê? Porque o fogo, a Bíblia diz que as nossas obras será provada no fogo. Então, se nós tivermos uma boa obra, o fogo não vai consumir. Mas se for uma obra fraca como palha, essa irá se consumir com fogo. Então, por isso a questão de com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, com arrependimento. Nós precisamos estarmos sempre arrependidos do pecado que outrora nós cometíamos. Fiel até o fim. És tu aquele que esperávamos? Mas a resposta do Messias aos mensageiros deixa claro que João não estava errado quando foi usado por Deus para apontar Jesus e de anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O mestre não chama João de incrédulo, nem o condena pela pergunta feita. Ele apenas solicita aos discípulos que digam a João acerca do que ele estava fazendo, pois seus atos confirmavam sua missão messiânica. João Batista, apesar de ter batizado a Cristo, ele agora tem dúvida no seu coração. Ele manda perguntar se Jesus era de fato o Cristo ou se tinha que esperar outro. Nota que Cristo não o chama de incrédulo. Por quê? Porque há momentos da nossa vida que de fato nós iremos duvidar. É natural. Você não pode viver uma vida de dúvida, sempre duvidando. Você duvida hoje e duvida amanhã. Isto não. A questão aqui é que a algum momento da vida é possível que nós venhamos duvidar, ter dúvidas a respeito do Evangelho, a respeito do Senhor, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo. Há algum momento da nossa vida que nós teremos uma certa dúvida.
Isso é natural, é possível. Então, o que que o João Batista fez? Mandou perguntar se de fato era aquilo mesmo. Jesus não o chamou de incrédulo. Por quê? Porque de fato às vezes acontece. Vemos alguns casos que a Bíblia relata sobre pessoas que tiveram dúvidas. Agora, não é porque você está na dúvida que você tem que viver na dúvida. Você precisa perguntar ao Senhor se de fato é isso mesmo. Você precisa fazer prova do Senhor. Está na dúvida? Pergunte a Ele. Mande direto, vá direto a Ele. Faça aqui como João Batista. Se bem que João Batista aqui, ele estava numa situação que não poderia ir, então ele enviou alguém. Então, se você pode ir, vá direto ao Senhor. Se você não pode, mande alguém perguntar. Peça de direção ao Senhor, peça sabedoria que Ele certamente te dará. Então, muitas das vezes as pessoas acham que por um momento da vida, por estar em dúvida, ele deixou de ser crente. Não, ele não deixou de ser crente, ele não deixou de ser cristão, ele não deixou de ser seguidor de Cristo. Ele apenas tem uma dúvida sincera no coração. Então, quando acontece isso, o que você faz? Vai para o joelho, vai orar ao Senhor e peça direção a Ele, que Ele certamente Ele te dará. O maior dos profetas. Jesus deixou claro que João era da antiga aliança, o maior dos profetas. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde ele passaria. João Batista não deixou nada escrito e também não há registro de que ele tenha realizado milagre. Não ressuscitou os mortos nem expulsou os demônios e foi morto numa prisão, decapitado. Ainda assim, pelo próprio Senhor Jesus, foi considerado o maior dos profetas. Foi João. Vemos que muitas das vezes a gente colocamos algumas questões, nós geralmente associamos aquele que é grande como milagres ou coisa acontecendo em sua vida, mas não. Vemos que João Batista não tem nada registrado que o Senhor tenha feito através da vida dele, mas o próprio Cristo disse que ele é o maior dos profetas. Ele veio endireitar o caminho, preparar o caminho, o maior dos profetas. Então, talvez seja por isso, porque ele preparou, João Batista foi o último profeta, então ele preparou tudo para receber tudo que a Bíblia fala sobre profecia, o que era Cristo. Então ele preparou o momento, o ambiente para a maior profecia de todas, que era o ministério de Cristo na terra. Prepare o caminho. Em outro aspecto, até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caiam do céu sobre nós, sem que façamos nada? Prepare o caminho do Senhor, faça a sua parte. O que nós devemos fazer é nossa responsabilidade: trabalhar, estudar, gerir recursos, ser fiéis para com o Senhor e com nossos irmãos. Ele não vai fazer. Nós é que devemos ter tal iniciativa para que, quando Deus vier, encontre o caminho preparado. Muitas das vezes as pessoas acham que porque é cristão, e muitas das vezes é um cristão fervoroso, é um cristão sincero, acha que Deus vai fazer tudo. Não é bem assim. Nós temos que trabalhar, estudar, tudo tem essa parte nossa, tem a parte que é o homem quem faz, somos nós quem fazemos, Nós precisamos preparar as coisas para o Senhor. Somos nós que evangelizamos, somos nós que trabalhamos, somos nós que falamos o Evangelho à sociedade, somos nós. O Senhor espera que nós venhamos fazer tais coisas. O trabalho, o Senhor não vai trabalhar por você, é você quem vai trabalhar. O Senhor não vai estudar por você, é você quem tem que estudar, é você que tem que se dedicar ao estudo, ao trabalho, aos recursos, ter responsabilidade num ambiente geral, tanto cristão como na sociedade, no trabalho, na escola. Nós temos que ter responsabilidades. O Senhor não fará tais coisas por mim ou por você. O Senhor fará aquilo que é impossível para que nós venhamos fazer. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então vemos que existe uma diferença. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que não está no nosso alcance, o Senhor fará por nós, se for da vontade dele.
Então nós precisamos compreender essas coisas, mas nós precisamos preparar o caminho do Senhor, continuar evangelizando. A Igreja do Senhor é a única agência no mundo que tem a autoridade do Cristo para fazer tais coisas: expulsar demônios, ressuscitar os mortos, dar visão aos cegos. Os milagres seguirão aqueles que creem. Conclusão: aqui cabe um questionamento: até onde temos preparado o caminho por onde Deus vai agir? Ser cheio do Espírito, como foi João, não pode nos eximir de ser pessoas cujas atitudes pavimentem a obra de Deus. O Eterno espera que estejamos disponíveis. Se queremos vê-lo agindo, é preciso que façamos a nossa parte, preparando o caminho do Senhor. Não é porque você foi escolhido do Senhor que você agora vai ficar de braços cruzados. Não é porque você é uma pessoa do Senhor, que você às vezes é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, que você vai cruzar os braços e esperar acontecer, porque não irá acontecer. É você quem vai fazer acontecer, é você quem faz a diferença. Nós temos que ser exemplos, e bons exemplos. Então, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo na nossa vida, que nós venhamos ter o discernimento do Espírito, ser crentes, crer quando nós estivermos orando sobre um propósito e o Senhor nos responder, independente de algo impossível para nós, e o Senhor disser que sim, eu irei fazer, que nós não venhamos ser como Zacarias, que duvidou, mas que nós venhamos ter fé e crer que de fato o Senhor irá fazer, que o Senhor irá responder às nossas orações. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!